Então, olá pessoal! Então, na aula desta semana, nós iremos estudar sobre a locomoção dos organismos. Então, podemos começar nossa aula com a seguinte pergunta: todos os animais se movem da mesma forma? Vamos deixar essa pergunta aqui como uma forma de reflexão e vocês imaginar como que todos os animais e seres vivos se locomovem, tá certo? Então, voltando aqui, o que nos disse a pergunta, né? Todos os animais se movem da mesma forma? Os animais, com poucas exceções, têm grande habilidade de locomoção, o que os diferencia de outros seres vivos. Por exemplo, quando os recursos de um ambiente se tornam escassos, um animal pode migrar para outro ambiente. Uma planta fica presa a um local dependendo de alguns agentes dispersor para transportar suas sementes. Já a locomoção dos animais, ela está relacionada a diversos aspectos comportamentais, essenciais para a sua sobrevivência, como a delimitação do seu habitat, a busca por alimento e a fuga de predadores. É o que delimita a locomoção dos animais. E alguns fatores ambientais também estão relacionados diretamente com a movimentação dos animais. É o caso do meio em que eles vivem. Animais aquáticos, por exemplo, têm sua sustentação promovida pela água, que também auxilia seus movimentos, enquanto animais terrestres apresentam outras estruturas responsáveis pela sua sustentação do corpo, né? Os movimentos corpóreos dos animais estão relacionados às células com capacidade de contração, que na maioria dos animais formam os tecidos musculares, que iremos estudar ele agora mais na frente. Em muitos animais, o esqueleto também está relacionado à locomoção, permitindo ampla diversidade de movimento. Então, nós iremos detalhar cada estrutura dessa dentro do processo de locomoção dos seres vivos, tá certo? Então, vamos falar primeiro das estruturas musculares, né, dos músculos. Todos os animais apresentam células contráteis, que estão relacionadas ao movimento do seu corpo, com exceção das esponjas, que todos os outros animais formam tecidos. E a reunião dessas células contráteis resulta na formação do tecido muscular, que compõe os músculos, principalmente as estruturas responsáveis pelo movimento do corpo dos animais. Nos vertebrados, os músculos são compostos de células de formato alongado, chamado miócitos. Estes são capazes de se contrair e relaxar de acordo com os estímulos. Elas são ricas em actina e miocina, que são proteínas contráteis, que se organizam em filamentos paralelos, que deslizam uns sobre os outros, promovendo a contração das células musculares. Esse processo é dependente de Ca+, e energia, que é o ATP. Aí vamos falar aqui de uma determinada situação, que é o rigor mortis. Após a morte, a produção de ATP, que é a energia que o corpo libera, é interrompida. Com isso, cessa a capacidade muscular. Já que não há mais a ATP para fazer a movimentação da actina e da miocina, essa molécula, o músculo, se torna rígido, e esse estado é conhecido como rigor mortis. Então, após um tempo, porém, as proteínas são degradadas e o músculo relaxa. Quando o momento da morte é desconhecido, o intervalo de tempo em que esses eventos ocorrem ajuda a estimar esse dado. Então, aqui nesse slide, nós apresentamos para vocês o músculo estirado e o músculo contraído. A contração muscular é um processo que envolve a sobreposição de proteínas contráteis. Aí aqui nós temos como que se apresenta o músculo quando ele está estirado e quando ele está contraído, tá certo? Aí existem 3 tipos de tecido muscular nos vertebrados: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. Vamos falar aqui de cada um deles um pouquinho,
O tecido muscular estriado esquelético está ligado aos ossos e apresenta movimento voluntário. A gente pode decidir se ele quer se movimentar ou não, por exemplo, o braço, né? Já o tecido estriado cardíaco compõe o coração e sua contração é involuntária, ou seja, não depende da determinação consciente da pessoa ou da vontade da pessoa para que ele realize a contração. Já o tecido muscular não estriado compõe os órgãos viscerais e sua contração também é involuntária. Agora vamos falar dos esqueletos, né, que é a estrutura que também faz parte da locomoção, além dos músculos. Na maioria dos animais, a locomoção ocorre pela interação entre os músculos e o esqueleto. Essa interação aumenta consideravelmente a eficiência dos movimentos. Os esqueletos ainda podem ter outras funções, como a de suporte e proteção do corpo do animal e dos órgãos internos. Existe diferença nos esqueletos dos animais que refletem em sua movimentação em outras características físicas. Essa diferença é porque há diferentes tipos de esqueleto, que nós iremos detalhar agora cada um deles. Por exemplo, o esqueleto hidrostático, o exoesqueleto e o endoesqueleto. Nós vamos falar de cada um deles agora. Falando aqui do esqueleto hidrostático. O esqueleto hidrostático vem do grego hidro e está presente na água, né? Consiste em um volume de fluido contido em uma cavidade corporal cercada por tecido muscular. Ao se contraírem, os músculos empurram os fluidos no interior da cavidade. Este tipo de esqueleto está presente em quinidários, anelídeos e outros invertebrados de corpo mole. Aí aqui nós temos o exemplo da esponja do mar. Os poríferos, que é a esponja do mar, não apresentam um esqueleto verdadeiro. A sustentação do corpo é dada pela água e por uma rede de fibra ou espículas presentes na matriz gelatinosa que compõe esses organismos.